Tem crescido no estado do Piauí a preocupação com os acidentes, com os casos de acidentes de trânsito em rodovias, rodovias federais, inclusive, por conta da falta de prudência, a falta de cuidado e, muitas vezes, casos imponderáveis. Aquilo que não pode ser resolvido, aquilo que não pode ser medido, aquilo que é inesperado e, de repente, acontece. Foi o que aconteceu, por exemplo, na cidade de Jaicós, quando um motorista teve um mal súbito e estava levando passageiros para uma agenda, um compromisso religioso, romeiros, e infelizmente perdeu a vida e provocou um grave acidente. O caso já está sob os levantamentos e as investigações da Polícia Rodoviária Federal para fazer todos os levantamentos sobre as causas desse acidente. O homem perdeu a vida depois desse mal súbito, provocou o acidente e deixou pessoas feridas. E, evidentemente, que isso levanta uma série de discussões e debates em torno dos transportes que são oferecidos, da saúde dos motoristas, mas, principalmente, neste caso, o imponderável, aquilo que não se poderia imaginar e que resultou nessa tragédia e na morte do motorista. Na cidade de São Raimundo Nonato, um acidente envolvendo vários veículos, múltiplos veículos, como foi tratado, inclusive, pela imprensa, fez com que houvesse também mortes na cidade de São Raimundo Nonato. 2 trechos na região sul do estado do Piauí, em rodovias, do caso de São Raimundo Nonato, a PI 140. Rodovias que recebem um grande fluxo de motoristas, recebem um grande fluxo de passageiros e que, evidentemente, colocam uma questão. Qual é o cuidado do motorista, dos passageiros, em relação ao seu trajeto, à sua viagem? É isso que a gente vai saber agora ao vivo. A Nájila Fernandes tem informações para nós. Nós vamos trazer detalhes aqui. Nájila, você vai trazer para nós as informações de uma dessas 2 ocorrências que castigaram, né, os moradores da região sul do estado, região de Jaicós e também em São Raimundo Nonato. Bom dia para você, Nájila. Oi, Joelson, bom dia a você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Infelizmente, 6 pessoas feridas e uma pessoa morta. De acordo com a Polícia Militar, que também foi acionada para prestar um apoio nessa situação, Joelson, o homem que não resistiu, ele foi identificado como Ademilson Negreiros da Silva. Ele chegou a ser socorrido, foi encaminhado ao Hospital de São Raimundo Nonato, mas infelizmente não resistiu. As outras 6 pessoas também receberam atendimento, foram encaminhadas ao hospital. E como você destacou, esse acidente ocorreu na API 140, já no município de São Raimundo Nonato, envolvendo 3 veículos. Um citado pela polícia, que era desse senhor que não resistiu e faleceu, uma caminhonete, né? E outros 2 veículos também que tinham aí integrantes, pessoas que ficaram feridas e que foram socorridas. É claro, Joelson, que a perícia está sendo realizada, todas as análises estão sendo feitas para investigar, não é? O que de fato provocou o envolvimento desses 3 veículos nesse acidente que deixou uma pessoa sem vida, que tirou a vida de uma pessoa. Mas tudo indica, segundo a própria polícia, que a principal suspeita é de uma ultrapassagem indevida. Isso provavelmente, repito, a causa principal ainda está sendo apurada, mas há sim por parte dos investigadores essa suspeita de uma ultrapassagem indevida que acabou aí envolvendo 3 veículos nesse acidente que tem chamado a atenção e que ocorreu neste domingo. Eu citei agora há pouco que a própria Polícia Militar ela foi acionada e, inclusive, ela justificou. O Major Gilson, do 11º Batalhão da Polícia Militar, informou que a PM esteve lá para dar uma espécie de apoio, né? Nesse caso, como órgão mesmo ali de suporte, com a preservação da ordem pública e também a segurança do local até que os órgãos competentes chegassem. Até porque a gente está falando aqui de um acidente em uma PI já no sul do estado. A gente torce pela recuperação dessas 6 pessoas que estão recebendo cuidados ainda, né? E lamenta pela morte do Ademilson, que era o condutor dessa caminhonete, um dos veículos envolvidos nesse acidente. Como você citou, Joelson, toda a atenção ainda é pouca, principalmente quando a gente está falando de estrada, né? Não sabemos qual foi ainda a causa, mas fica o nosso alerta.
Velocidade excessiva, ultrapassagem incorreta, falta dos itens, né, do uso dos dispositivos de segurança, tudo isso são comprovadamente pela própria Polícia Rodoviária Federal as principais causas dos acidentes nas rodovias federais que cortam o Piauí, inclusive acidentes com mortes. A gente lamenta mais esse acidente e mais essa perda de uma vida. Joelson. Muito obrigado, Nájila, pelas informações, alertas importantes feitos pela Nájila, cuidados, evidentemente, nossos, na Nájila, nosso aqui. Tem uma investigação em curso para explicar as causas do acidente, mas 98% dos casos a gente sabe. Um erro, uma falha cometida pelo motorista, um excesso de velocidade, uma ultrapassagem em local proibido acaba resultando em tragédia. Vamos aguardar o que dirá a investigação nesse caso. E claro, lamentamos a morte profundamente e torcemos pela recuperação o mais rápido possível de todas as vítimas.